Convido você nesse momento a nós abrirmos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 2, e nós vamos meditar um pouquinho essa noite, uma breve meditação aí, sobre os versículos que vai do verso 11 até o verso 22, é o final aí desta carta aí que Paulo escreve no capítulo 2, versículos 11 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também ao que estava perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Pai querido e amado, ó Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Pai. Te somos gratos pela oportunidade que Tu nos dá de podermos nos deleitarmos na Tua palavra. Mas nós te pedimos, ó Deus, como homens falhos, fracos que somos, ó Deus, que Tua graça e que Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite através da Tua palavra e somente a Tua palavra, Pai. É o que nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, hoje eu gostaria de compartilhar esse texto, esse parágrafo com você. E esse parágrafo aqui, me deleitando nele, a gente pode ver e separar aqui mais ou menos em 3 partes, que a primeira vai aí do versículo 11 até o versículo 13, onde nós vamos ver que nós sequer tínhamos identidade, mas o Senhor nos fez e nos deu identidade. Do versículo 14 ao versículo 18, nós vamos também poder enxergar nesse texto que Deus, o Deus a que nós servimos, é um Deus que quebra barreiras, que derruba muralhas, é um Deus que aproxima. E dos versículos 19 ao 22, nós temos a oportunidade de vermos aqui na expressão de Paulo, que ele não só nos dá essa identidade, quebra essa barreira que existe, mas Ele é o Deus que une, reconcilia para o louvor e para a honra da sua glória. Então, nesta noite aqui, para nós meditarmos nesse versículo, e como o pastor Diogo aqui não cansa de dizer, texto sem contexto é pretexto para heresia. Para que nós possamos adentrarmos nesse texto, neste parágrafo aí a partir do versículo 11 do capítulo 2, é necessário que nós entendamos o que é que Paulo estava falando antes disso. A igreja aos Efésios, ela era uma igreja composta, uma igreja mista entre judeus e gentios. Não era fácil ser membro da igreja de Efésios, porque Efésios era uma cidade que vivia dominada ali por magia negra, onde existia a deusa Diana, e todos eram devotos da deusa Diana. Então imagine você fazendo parte de uma igreja dentro de um contexto como esse. Não é uma situação muito fácil. E Paulo
ali preso, mas escreve à igreja de Éfeso, e essa carta, ela é dita que não foi apenas à igreja de Éfeso, mas ela se tornou uma carta circular, que depois foi sendo lida em todas as igrejas, e para a honra e glória de Jesus, hoje está sendo lida na igreja presbiteriana do Pirangi. E que bênção nós temos esse privilégio, pois foi através desses heróis da fé que hoje nós podemos dizermos que somos salvos em Cristo Jesus e o Evangelho chegou até nós. Não fossem esses homens que estavam do outro lado do continente, nós aqui no Brasil sequer teríamos nos aproximado disso. E no texto que nós vamos ver hoje, nós vamos ver isso de forma muito mais clara ainda. E lá no capítulo 1, quando Paulo escreve a Éfeso, ele já começa se alegrando, porque quando ele começa a falar sobre aquela igreja, e começa a falar de Deus sobre aquela igreja, o coração dele se enche de uma alegria tão grande, que ele passa meio que a compor, como se fosse uma música ali. Porque ele, no capítulo 1 lá, ele começa dizendo sobre que Deus é o Deus de toda sorte de bênçãos, e que nos abençoou sobre toda sorte de bênçãos espirituais. E que bênçãos espirituais são essas? Primeiro, antes mesmo da fundação do mundo, antes dele criar o mundo, ele já pensou em mim e você, ele já pensava em formar a mim e a você. Isso já é uma bênção muito grande. Nós vamos entender hoje por que ele formou isso. Depois Paulo disse que ele, através do seu plano, ele mandou Jesus Cristo para morrer em favor dos nossos pecados, para que nossos pecados fossem perdoados, de forma a nós alcançarmos redenção, que é outra bênção. Redenção nada mais significa quando você é escravo, você pertence a outra pessoa e alguém chega e te compra. Aí você ganha a redenção. E depois a remissão de pecados. Então ele diz que Jesus Cristo, ele explicava para a igreja, Jesus Cristo não só nos redimiu, não só nos comprou, como mais do que isso, Jesus Cristo nos comprou dando liberdade através da redenção, e agora ele nos remiu, ou seja, através do ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nossos pecados foram perdoados. E ele segue por ali no capítulo 1, dizendo assim, olha, e Deus ainda, apesar de toda a soberania, ele ainda fez questão de revelar para mim e para você esse plano maravilhoso, esse mistério da vontade de Deus, lá no versículo 9 do capítulo 1. No versículo 11, ele diz que nós fomos feitos ainda herança de Deus. Você já parou para meditar no que isso quer dizer? Eu não sei se alguém aqui já teve, assim, o convívio ou presenciou alguém que recebeu uma herança. E quando você recebe uma herança, é uma coisa, assim, gratificante. Principalmente se você está precisando muito disso. E aí, Paulo diz que Deus não só mandou seu Filho para nos salvar, mas Ele escolheu você para ser herança dada ao seu Filho, salvação. Meu irmão, é desse mistério, é dessas bênçãos celestiais que Paulo está dizendo aqui à igreja. E aí ele ainda diz mais, para que os crentes ali, gentios e judeus da igreja de Éfeso, tivessem certeza e clareza disso. Mais adiante ele diz, ainda no capítulo 1, que Deus não só fez isso, mas Ele mandou o seu Espírito e nos selou. Você não é dessa época, é mais da minha época. E minha mãe me fez escrever muita carta. E sabe que de vez em quando eu sinto saudades de cartas? E quando você escrevia uma carta, você ia mandar para alguém, se você não tivesse um selo do correio, sua carta não seguia. O selo hoje, quando está em alguma carga, em algum objeto, alguma coisa, significa, olha, isso aqui é de fulano, tem o selo dele. Se tem muitos fazendeiros aqui, e pelos rostos assim dá para ver que tem, né? Geralmente você lacra, você sela seu grado, né, com suas iniciais. E o outro não entra na sua fazenda para pegar seu selo. Jesus Cristo mandou o Espírito Santo para selar a mim e a você e dizer que eu e você somos dele. Mas não só isso. Aí Paulo, no mesmo versículo lá, o versículo 14, ele diz que ele não só fez isso, mas como ele também nos deu o Espírito Santo como penhor. Penhor significa você dar alguma coisa em garantia de que você vai voltar para pegar aquilo ali. Jesus Cristo deixou o seu Espírito Santo na sua igreja como garantia de que um dia Ele voltará para resgatar a sua propriedade, resgatar a sua igreja amada, para juntamente com Ele estar no céu louvando e glorificando o Senhor Jesus.
E aí, no segundo parágrafo desse capítulo 1, Paulo, quando está falando à igreja assim, eu imagino Paulo falando toda essa ânsia, toda essa vontade de compartilhar isso com os irmãos. Aí, como todo pastor, Paulo para um pouquinho, e aí deixa de falar para os irmãos, e aí Paulo vai orar pela igreja. E aí Paulo começa fazendo uma oração pastoral por aquela igreja. E sabe qual é a oração daqui, Paulo? Era que Deus desse à igreja de Éfeso entendimento, sabedoria, conhecimento do Espírito, não sabedoria humana. Sabedoria humana é falha, fraca, pequena. Por mais que o homem se esforce, por mais que ele estude, por mais que ele avance, é limitada. Mas sabedoria de Deus para entender essa riqueza, em ser herança do Senhor, e ser igreja do Senhor, em ser filhos de Deus vivo. E Paulo pede ali que Deus mostre àqueles irmãos essa suprema grandeza. Está aí no versículo 19 do capítulo 1. E aí ele tinha falado que Jesus Cristo viria para voltar e resgatar a sua igreja. E eu imagino Paulo assim, pensando naqueles irmãos assim, e os irmãos talvez olhando para Paulo dizendo assim, e como é que nós vamos ter essa certeza? Como é que isso vai acontecer? Nós morrermos e sermos ressuscitados? E mais embaixo ele ora ali, dizendo que Deus desse conhecimento e entendimento, que os irmãos pudessem entender esse poder. E o poder foi o mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo, ressuscitaria a sua igreja naqueles dias, para levar, para estar com Ele. E assim como Ele não só ressuscitou a Cristo, mas Ele o enalteceu, Ele o engrandeceu, colocando à sua direita e colocando debaixo de seus pés toda a potestade, todo maligno, e dizendo que um dia Ele voltará para julgar todos os povos. Aí ele entra no capítulo 2, e de cara, Paulo já diz e mostra aos irmãos, que de início, sabe que nós éramos mortos, que nós estávamos mortos. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu tive algumas oportunidades, de comparecer a algum velório. Porventura você já viu alguém chorando, na beira de um caixão, e você viu o morto corresponder ou falar alguma coisa? Porventura você viu ele responder, ele ouvir, sequer ouvir? Paulo diz àqueles irmãos ali que nós estávamos mortos. E como mortos, nós não tínhamos capacidade de nos aproximar de Cristo. Mas lá no versículo 4 do capítulo 2, aí ele diz assim, mas Deus, entendeu? Não nós, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou, para nos mostrar nos séculos vindouros, versículo 7, para que todos saibam, para que todos tenham conhecimento, que séculos são esses? Nós, hoje que estamos aqui ouvindo a palavra, chegou até nós isso aí, a palavra de Deus se cumpriu, para mostrar que nos séculos vindouros Deus é Deus, e foi pela sua graça, versículo 8, que nós somos salvos, mediante a fé. E ele ainda enfatiza mais aí, se isso não vem de nós, porque de nós mesmos nós não temos capacidade, isto é um dom de Deus. E lá no versículo 10 ele fala uma palavra maravilhosa que, quando você vai olhar o significado dessa palavra lá no texto original, é uma coisa assim, fora do sério. É a palavra feitura. Paulo diz àquela igreja que vocês foram feitos feituras de Deus. E no texto original, feitura significa aquela coisa que não é feita de forma mecânica, industrial, ou que nasce de uma forma assim, do nada, mas é uma coisa que é criada, é formada para determinada coisa. É como se você fosse dar um presente a alguém, e você dissesse assim, olha, eu quero dar um presente para André, mas eu não queria comprar alguma coisa, eu queria dar alguma coisa para André que eu mesmo criasse. E aí é um presente que você mesmo faz. E aí você faz com todo aquele mimo, com todo aquele cuidado, com todo aquele amor, porque tem um significado específico. Aquele presente que você cria tem um endereço específico, tem uma coisa que é para aquilo que ele foi servido. E ele diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. E sabe para quê? Para as boas obras. Deus nos criou para as boas obras.
É para isso que Ele nos criou. E é para isso que nós devemos dedicarmos as nossas vidas, a fazermos as boas obras. E as boas obras, irmãos, se vier de nós mesmos, serão incapazes de ser feitas, porque de nós mesmos não tem condições de sair. É preciso que Deus esteja em nós, atuando nas boas novas. E aí, por fim, aí nós chegamos a este texto agora, que Paulo fala à igreja de Éfeso, e aqui ele fala sobre a unidade da igreja. E ele inicia essa conversa com os irmãos, dizendo assim: portanto, ou seja, sabendo que Deus, desde a fundação do mundo, pensou em você, criou você para o louvor da sua glória, que você é feitura dele, que ele revelou esse plano a você. Sabendo tudo isso, portanto, lembrai-vos. Lembrai-vos. Ele está falando aqui num verbo imperativo. Lembrai-vos. Ele está dizendo agora e falando e se direcionando diretamente aos gentios. Lembrai-vos quem vós eras. Quantas e quantas vezes é necessário nós pararmos, olharmos para trás e lembrarmos de onde nós viemos. Alguém pode ter dito alguma vez, ou chegado para você e dito assim: olha, esqueça tudo que é ruim e lembre-se apenas daquilo que é bom. Esqueça o passado, esqueça as coisas, mas eu quero dizer para você que de vez em quando é bom também lembrar das coisas ruins, para que a gente não retorne, para que a gente não faça retorno, para que a gente não tome o mesmo caminho, para que a gente não vá cair no mesmo erro. E Paulo está dizendo aqui ao gentio: lembrai-vos, lembrai-vos quem você era. Outrora vocês eram gentil. A palavra gentil, no texto original, significa uma cidadania que não tem cidadania. É sem etnia. Naquela época existia dois povos. Eram os judeus e o resto do mundo. Os judeus foram a nação que Deus fez aliança com eles lá, e separou eles para que eles servissem de exemplo, para que as outras nações, através dele, fossem encontradas, salvos. E aí Paulo está dizendo assim: lembrai-vos que antes tu era gentil, não era ninguém, não tinha importância, ninguém te dava importância. Você já se sentiu assim? Você já chegou em algum evento, você já chegou em alguma sociedade, talvez mesmo até em alguma igreja, que você entrou e saiu de lá se sentindo ninguém? Parece que você não se fez presente, desprezado. Assim eram os gentios, assim era eu e você, antes da condição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, morrer na cruz do Calvário e nos dar salvação. E Paulo está lembrando ali: lembrai-vos que antes eram gentios. E ele lembra mais do que isso, ele manda lembrar do que, além de gentil, eles sofriam. Ele diz assim, na segunda parte do versículo: por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Os judeus consideravam os gentios como povo que não tinham a oportunidade, que não podiam se aproximar de Deus. Quando o santuário foi construído, havia o Santo dos Santos, onde era feito lá os cultos, e havia a parte onde tinham os sacerdotes, que só podia circular naquelas áreas os sacerdotes. Depois disso, havia uma área, um pátio, onde ficavam os judeus, onde eles iam cultuar. Dessa parte para a parte de fora havia um muro que separava, e na parte de fora era onde podia chegar os gentios, muito afastados, muito distantes. E Paulo está dizendo: lembrai-vos disso, lembrai-vos que antes vocês nem tinham acesso a Deus. E aí Paulo continua aqui no versículo 12, e ele diz que antes, naquele tempo, vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meu irmão, coisa horrível é você estar separado dos outros. Coisa horrível é você, pior do que isso, viver no mundo sem Deus. E ele disse que nós estávamos assim. Antes nós estávamos sem Deus, separados. Não havia esperança. Você viver no mundo sem esperança já é coisa ruim, e você não viver no mundo sem esperança e sem Deus é o caos, é o fim. E Paulo começa a lembrar tudo isso, para mostrar àquele povo que antes de tudo isso era o que ele sofria, ele não tinha identidade. Mas o intuito de Paulo não era esse.
O intuito de Paulo não era olhar para aquele povo, para aqueles irmãos e dizer assim, mostrar a eles o quanto miserável, o quanto afastado, o quanto indignos ele era, mas era trazer eles a lembrança de agora o que eles tinham recebido de Cristo. E aí ele vai para o versículo 13 e diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, coisa maravilhosa! Agora, irmão, nós podemos louvar, agora nós podemos entrar nos santos dos santos, agora nós temos acesso direto a Deus, agora nós não precisamos mais de sacerdotes para interceder por nós, agora você dobra o seu joelho na sua casa, no seu lar, na igreja, no ônibus, no seu escritório, em espírito e oração, e você entra na presença de Deus. E tudo isso mediante o sacrifício de Cristo. Paulo disse que foi pelo sangue de Cristo que isso aconteceu. Agora não existe mais diferença entre gentios e judeus. Agora não existe mais sacrifícios. Antigamente, os judeus, para fazer alguma adoração a Cristo, ele tinha que imolar algum animal, fazer um sacrifício. O que Paulo está querendo dizer agora, nem gentio vai fazer mais isso, e nem judeu, porque não precisa. Cristo fez o sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você. Era a única forma que Paulo está dizendo, olha, a única forma de nós sermos salvos, a única forma de Deus nos acolher, a única forma de Deus nos livrar da sua ira, porque sendo Deus justo como Ele é, Ele não podia receber pecadores. Seria através da primeira aliança que Ele fez, que era o sacrifício. Era preciso haver derramamento de sangue. E Jesus Cristo fez isso por mim e por você na cruz do Calvário. Ele mesmo veio e se entregou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para a remissão do meu e do seu pecado. Não há mais sacrifício a ser feito, nada que você se esforce para fazer, nada que você pense em fazer, vai te levar à salvação, porque Cristo já fez tudo por mim e por você. Que coisa maravilhosa. Quero dizer para você nessa noite, talvez você que nos ouve pela internet, ou talvez que você esteja aqui mesmo diante do templo, você esteja vivendo momentos em que você acha que não tem mais valor para ninguém. Talvez as pessoas te desprezam, o mundo te despreza, mas eu quero te dizer que você tem direto acesso a Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é capaz de transformar, de mudar teu quadro, de mudar a tua situação. Você agora tem direito e tem acesso direto a Deus. Você não mais é gentil, você agora tem uma identidade. Você não é mais etnia, povo estrangeiro. E aí ele segue falando, lá no versículo 14, e mostrando toda essa diferença, toda essa coisa, toda essa frieza, toda essa separação que havia. E ele segue mostrando uma coisa maravilhosa, que Deus é o Deus que quebra barreiras. E essas barreiras, não se enganem, essas barreiras não é criada pelo diabo, não é criada pelo inimigo de nossas almas. Essas barreiras muitas vezes é criada por mim e por você mesmo, que damos lugar a isso. Nós mesmos levantamos barreiras entre nós. Talvez algum de vocês aqui presentes já teve a experiência de conviver, de viver num outro país que não seja o Brasil, e sabe o quão difícil é estar numa terra estrangeira, e mais difícil ainda é se tornar cidadão daquele país. Eu conheço um colega que é caminhoneiro e mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e com todo esse tempo, lá nos Estados Unidos, ele ganhou o seu green card. É até arriscado, né, fazer a pronúncia do inglês aqui, com tantos professores de inglês. E ele ganhou esse green card, e diz ele que isso é um cartão que dá permissão para ele, para negociar, para trabalhar, dá uma certa liberdade. E ele não só ganhou isso, além desse green card, ele ganhou 5 estrelas, o que diz que ele ainda é uma coisa maiorzinha, um pouquinho. Mas um dia, na sua empeleitada, ele recebeu uma carga para ir buscar dentro de um quartel-general do Exército. E ele chegou lá todo empolgado, porque era uma das melhores cargas, mais rentáveis que ele tinha conseguido. E ele se apresentou na portaria e dali ele não passou. E ele disse, olha, eu mostrei meu green card. E o soldado disse, não serve.
Eu disse, mas eu tenho 5 estrelas. Ele disse, não, não serve. Eu quero ver a sua carta, eu quero ver a sua cidadania. O senhor é cidadão americano? Ele disse, não. Ele disse, aqui só entra cidadão americano. Veja só, que coisa. Que coisa. É você estar num país, num lugar, onde você não tem reconhecimento. E aí Paulo segue. E aí Paulo diz que Deus é o Deus que quebra essas barreiras. Ele diz assim, ó, lá no versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. E veja que Paulo, Deus não só nos traz paz, Ele é a nossa paz. É Deus que traz paz entre os povos, é Deus que traz paz entre os gentios, é Deus que traz paz entre os judeus. Ele é a nossa paz. E qual foi a parede que Ele derrubou? A inimizade. Oh, meus queridos, nós não somos muito diferentes da igreja de Éfeso, não. Tantos anos se passaram, tão distante nós estamos daquele povo. E nós, Deus, apesar de ter vindo, quebrado as barreiras, derrubado as barreiras, nós continuamos levantando as barreiras, né? Fazendo o muro de Berlim, a muralha da China, barreira entre nossos irmãos, inimizade. Tem um hino que diz assim, eu não vou na Metodista, nem não vou na Universal, na Assembleia eu não entro, na Batista eu passo mal, né? Eu não sei se você já ouviu, eu ouvi esse hino, viu? Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, quebrar barreiras. Nós precisamos quebrar barreiras denominacionais, nós precisamos quebrar a barreira do orgulho, nós precisamos quebrar muitas vezes até panelinhas. Senão, muitas vezes nós olhamos para dentro de nossos templos, nossas próprias igrejas, e daqui a pouco temos até facções. Aí eu ando com fulaninho, mas eu não ando com cicraninho. Eu vou para a lanchonete com cicrano, mas com cicrano não vou. Eu comungo com meu irmão, mas com fulano não. Será que nós não estamos igual a igreja de Éfeso, igual os judeus e gentios? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não, Deus quebrou a barreira da inimizade que havia entre gentios e judeus. E não só isso, Ele aboliu na sua própria carne. Abolir significa você exterminar, quebrar, parar, botar um ponto final. Acabou-se. Deus aboliu lá na cruz do Calvário a sua própria carne. Tudo isso. Quando Ele estava sendo pregado ali na cruz do Calvário, Ele estava quebrando não só isso, mas Ele estava também crucificando as leis. Até aquele momento, nós andávamos segundo as leis mosaicas, mas a partir daquele momento, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, imolado, quebrou tudo isso. Agora nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem vem das obras, para que nem eu e nem você se glorie. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque talvez eu ia olhar para você e vou dizer, meu Deus, eu não vou para o céu, porque a irmã Maria, ela faz muito mais obra do que eu. Glória a Deus por isso. Lá no versículo 16, ele diz que Deus não só quebrou a barreira da inimizade, não só aboliu, mas Ele reconciliou ambos. Você entende o que é reconciliar? Reconciliar é trazer de volta, é unir, é juntar novamente. Deus reconciliou judeus e gentios. Eu fui uma criança muito, assim, quietinha. Só que não. Nós éramos 3 irmãos. Meu irmão mais velho, o pastor Claudinei, eu, o do meio, também o que deu mais trabalho. E minha irmãzinha mais nova, que eu amo muito, bastante de coração. Minha irmã nasceu de 7 meses. Até hoje, se eu não cresci muito, ela não cresceu nem a metade, viu? Você viu, né? Como a diferença de André para mim, eu tive que regular aqui o pedestal. E eu importunava muito a minha irmã. E era gostoso aquilo, sabe? Mas nós nos amamos muito, quero deixar bem claro isso. E só para você ter ideia, nós morávamos numa avenida principal em Recife.
E essa avenida é praticamente uma BR-101. É a Avenida Norte. Quem conhece Recife sabe o que eu estou falando. Essa avenida, ela liga o norte da cidade ao centro. É a maior avenida que tem no centro de Recife. Você não vai ter muita ideia não, mas é mais ou menos assim uma Prudente de Moraes. E certo dia eu mexi tanto com a minha irmã, mas eu traquinei tanto com ela, que ela, pequena do jeito que é, e tão pequenininha que meu irmão mais velho colocou um apelido nela, que até hoje ela não gosta, era Formiga. Mas ela cirou tanto, que ela começou a ficar vermelha aqui pelas orelhas, subiu para a cabeça. Meu irmão, ela catou um paralelepípedo maior do que a cabeça dela, e ela fez carreira na avenida atrás de mim, eu na frente sorrindo, e ela atrás chorando, gritando e dizendo, eu vou te matar, eu vou te matar. E minha mãe passou e viu aquela cena. E aí minha mãe só fez assim, os dois para casa. Oh, meu querido, quando minha mãe falava isso, Jesus do céu. Até hoje eu lembro as marcas do cinturão, as fivelas, quando o cinturão era dobrado, aí ele soltava e pegava do lado da fivela, e ficava aquela tatuagem bonita. Eu nunca fiz tatuagem, mas minha mãe fez de vez em quando. Agora eu gostava das tatuagens dela, porque saía depois. As de hoje não sai mais não, né? Mas você pensa que era só a pisa? Não. Aí minha mãe reconciliava a gente. Ela pegava, depois daquela surra gostosa, trancava os dois e dizia, só sai daí quando se entenderem. Era o dia todo, meu irmão. Você olhando para a cara da sua irmã, assim, que passou o dia correndo atrás de você, dizendo, eu vou te matar, eu vou te matar. Aí quando você se entendia, aí pronto. Meu irmão, e eu devo muito a ela, por isso até hoje, eu e minha irmã, nós nos amamos em Cristo Jesus. Você entendeu o que Jesus fez? Ele reconciliou, ele está pegando agora gentil e judeus e dizendo, olha, eu aboli, eu botei um ponto final, acabou. E agora vocês vão ficar aí, vão se suportar, até que eu venha, para levar vocês todos para estar comigo na glória, louvando num só povo, na igreja invisível de Cristo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu e você que somos brasileiros, do outro lado do mundo, agora temos esse privilégio. Vamos estar juntamente com todo esse povo, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. Mas aí no versículo 17, ele fala muito mais do que isso. No versículo 15, foi no 15, né? Foi no versículo 14, nós vimos que Deus é a nossa paz. E Ele não só traz paz, Ele é a nossa paz. Agora no versículo 17, a gente vê que Jesus Cristo vindo, Ele evangelizou paz a vós outros. Jesus, quando esteve aqui, a maior coisa, o maior exemplo que Ele deu no seu ministério, foi evangelizar. E evangelizar a paz. Paulo estava dizendo àquela igreja, faça isso, evangelize a paz. Mas Paulo estava dizendo para aquela igreja, que era gentios e judeus, não evangelize a paz através do Facebook, em mensagens copiadas, em coisinhas prontas, em palavras. Evangelize a paz no coração, evangelize a paz vivendo. Demonstre para seu irmão que hoje você vive em paz com ele. Demonstre para outra igreja que não há separação. Demonstre para o povo lá fora que não há mudança, que não há separação entre mim e ele, que eu não sou mais especial do que ele. Muitas vezes nós, como crentes, queremos olhar para nós e fazermos feito judeus. Olharmos para aquele que está perdido lá no mundo e dizer, para ele não existe mais jeito, para ele não existe mais salvação. Eu sou povo eleito de Deus, eu fui escolhido por Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo judeus. Talvez pior do que gentios. Jesus Cristo não deu esse exemplo. Quando Jesus Cristo esteve aqui, ele andou com ladrão, salteador, cobrador de impostos, prostitutas, homicidas. Mas eu não estou querendo dizer a você que Jesus andou e coadunava com ele. Jesus andou porque os amava. E precisava mostrar a eles que eles estavam errados. Precisavam se arrepender e se voltar a Jesus. Hoje em dia nós temos ouvido o Evangelho e pregações que verdadeiramente não são o Evangelho. Meu pai não tem formação acadêmica. Meu pai sequer tem a 3ª série. Meu pai aprendeu a ler, lendo a Bíblia, sozinho.
E a gente, muitas vezes, como família, se reúne em alguns grupos de orações e numa dessas escalas ele cai para pregar. Sabe qual é a pregação dele? A que eu ouvi desde quando era menino. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só existe 2 caminhos, céu ou inferno. Como a gente tem deixado de ouvir essas pregações no culto. E aí você diz, mas irmãos, o dia hoje é diferente. Não, não é não, meu irmão. A Bíblia é uma só, desde o começo. Veio João Batista anunciando Jesus. E a palavra era, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí Jesus veio. Qual foi a pregação de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus se foi e deixou aqui quem? Os apóstolos. Qual é a mensagem? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é a mensagem hoje? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E por que nós temos mudado todo esse contexto? Por que nós temos feito de forma diferente? Por que nós temos feito de outra forma? Nós temos que nos arrepender, olhar para nós mesmos, não para o nosso irmão do lado, porque quando nós olhamos para o nosso irmão do outro lado e vemos o nosso pecado refletido na vida do outro irmão, aí a gente é fácil condená-lo. Mas às vezes eu estou apontando para meu irmão o pecado dele, e o pecado dele é o mesmo que eu faço. Na vida dele é um crime, na minha não. Arrependei-vos, arrependei-vos. Eu aboli tudo isso, eu quebrei essa separação, eu redimi vocês, eu uni vocês, e um dia eu voltarei para buscar vocês. Deus é o Deus que quebra a barreira. Deus é o Deus que dá a identidade que você não tem, que faz conhecido o que não era conhecido, faz saber aquilo que não era sabido. E do versículo 19 em diante, ele começa agora a discorrer sobre essa união da igreja. Aí Paulo vai tratar desse mistério, dessa união, dessa coisa gostosa que ele estava tentando mostrar à igreja. E ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Lembra que eu disse que o ruim é você estar em terra estranha e você não ter cidadania? Aí Paulo está dizendo agora vocês não são mais peregrinos, agora vocês são concidadãos. Ou seja, agora vocês ganharam cidadania, foi Deus que deu essa cidadania a vocês. Vocês agora, tanto quanto judeus, vocês também são cidadãos dos céus. Oh, meu irmão, que honra, que glória, nós que olhamos para trás e vemos de onde nós viemos, quem nós éramos, quem nós somos, agora nós somos cidadãos dos céus. Você não tem o green card dos céus, entendeu? Você agora não tem as 5 estrelas dos céus, você agora é cidadão dos céus, meu irmão. Eu e você, nós somos cidadãos do céu, e foi Deus que nos deu isso, foi Ele que nos aproximou disso. Quer coisa melhor do que isso? Quer bênção espiritual, que nem Paulo falou no início do capítulo 1, melhor do que isso, você ser cidadão do céu? Aí você olha, você está achando muito, né? Não é não, não é não. Aí Paulo diz assim, né, você não é só cidadão do céu não, olha aí para o final do versículo, o que é que ele diz? Vocês sois família de Deus, família de Deus. Você agora é filho de Deus. Não posso mais vos chamar de servo, mas agora eu chamo de filhinhos, filhinhos. Você é filho do Deus vivo e altíssimo. Mas talvez, eu não sei, na minha ignorância, eu talvez ainda não tenha conseguido fazer você entender isso. Então, eu quero dar um exemplo bem esdrúxulo, assim como eu sou, e bem simples, talvez você vai entender melhor. Esse versículo está dizendo o seguinte, irmão. Você vai na casa de um amigo, certo? Você chega lá, Belinha, você se sente bem? Sente, você está na casa do seu amigo. Agora, Belinha, você vai na casa do seu irmão, de sangue, você se sente bem? Oh, eu estou na casa do meu irmão. No primeiro exemplo, do amigo, sabe o que você era? Estrangeiro. Você vai num país distante, você vai numa igreja que não é sua, você chega num local onde não é seu, você está bem, você está na casa de Deus,
você está com seus irmãos, mas você ainda é estrangeiro. Agora você vai na sua igreja, aí você agora está indo na casa do seu irmão, aí você está mais tranquilo, né? Aí agora sabe o que você é? Cidadão, é isso que Paulo está dizendo, agora você é cidadão. Agora, Belinha, você saia, aí vai na casa do teu pai. E aí, Belinha? Aí você está em casa, meu irmão. Você está em casa, Paulo está dizendo, agora você está em casa, agora você é família de Deus. Você não está mais na casa de um amigo, você não está mais na casa do irmão, você está na casa do seu pai, e na casa do seu pai você é livre para adorar, para exaltar, para glorificar, para render graças a esse Deus que salvou a mim e salvou a você. Minha filha Natália, já tem um bom tempo que é casada. Logo no início ela veio morar aqui em Natal, e nós morávamos em Pernambuco, aliás em Sergipe, depois foi morar em Pernambuco, e tudo isso era na distância. Mas de vez em quando ela saía daqui, ia para Sergipe nos visitar, e quando ela ia, sabe o que ela dizia? Vou para casa. A casa do Pai nunca vai deixar de ser a sua casa. Você sempre será bem recebido. Lembra do filho pródigo? Sabe qual é a diferença do filho pródigo para aquele que não quis, saiu, se desviou, ou aquele que está perdido no mundo? A diferença é que o que está perdido no mundo, o pastor deixou as 100 ovelhas para ir buscar ele, porque ele estava perdido. Quem está perdido, meu irmão, não sabe o caminho, não. A diferença do filho pródigo é que ele escolheu sair de casa. Então o pai não foi atrás, porque ele sabia o caminho de volta. E um dia ele ia voltar. Porque todo mundo volta para os braços do Pai. Ele disse que aquele que tu me deste, nenhum eu os perdi. Nenhum eu os perdi. Essa é a garantia que nos traz alegria, que nos traz paz, que nos traz salvação. Você agora é família de Deus. E Paulo segue aí, versículo 21. Aliás, versículo 20, né? Ele diz que você não é só família de Deus, mas que você foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Me permita também usar um outro exemplo aqui, para a gente entender melhor esse versículo. A minha segunda formação foi na área de Direito, como bacharel em Direito. Tem uma coisa que a irmã Elaine, a advogada, está aqui presente, e ela pode confirmar isso para a gente. Tem uma coisa no direito que é fundamental. Você não diz, você não escreve, você não justifica, você não faz nada na sua peça ou diante do seu argumento do juiz sem fundamentar aquilo. Tudo que você falar, você tem que fundamentar. Até porque, se você chegar diante do juiz e disser assim, excelência, eu acho, ele vai olhar para você, né, lá e diz, doutora, eu acho que a senhora devia voltar para a faculdade. Não é assim, Elaine? Ou não é? Tudo tem que ser fundamentado. Então, hoje, existe uma coisa que você faz uma peça inicial, e aí, às vezes, as peças iniciais, meu irmão, dá 2, 3 volumes. Porque é uma juntada de jurisprudência, né, Elaine? Vai juntando jurisprudência, e jurisprudência, súmula, são decisões tomadas por um colegiado de 5 juízes sobre determinado assunto que diz, acabou, ponto final, aboliu, não se discute mais sobre isso. E os advogados chegam diante do juiz, mostrando, doutor, conforme a súmula tal, excelência, a súmula tal já reze isso é matéria de direito, não temos mais que perder tempo, não temos mais que discutir isso, está definido pelo Supremo Tribunal. Aí Paulo está dizendo aqui, eu não estou falando isso, meus irmãos, de mim mesmo. Essas palavras não são minhas. Essas palavras que vocês têm, essa garantia que vocês têm, que eu estou falando para vocês, tudo isso aqui é fundamentado, é edificado, é construído pelo que os apóstolos pregaram, pelo que os profetas falaram. Mas Paulo, meu irmão, que homem iluminado por Deus, que profundidade ele vai, e aí ele usa um termo que para mim é tremendo, eu gosto muito de meditar nisso. Aí ele fala que Cristo é a pedra angular. Que tudo isso não está fundamentado só nos apóstolos, que tudo isso não está fundamentado só nos profetas, mas mais do que tudo isso está fundamentado, que eu estou falando, em Cristo Jesus.
Aí eu lembro da primeira formação minha, foi mecânica industrial, que é aquela parte da mecânica onde você constrói peças, faz projetos, desenha carros, máquinas, você vai construir, você vai pensar, você vai construir. E tem uma matéria que você estuda que é desenho. E toda planta que você vai fazer, tudo que você faz, tudo que você pensa, converge de um único ponto. E é daquele ponto que você dimensiona tudo e diz para que vai servir, para que vai ser usado, que tamanho deve ter, qual angulação. Cristo é a pedra angular dessa edificação. É dele que a sua igreja é tirada, é medida, é edificada, é construída, é levantada. É dele, é de Jesus Cristo. E aí no versículo 21 ele diz, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Engraçado que Paulo não usou aqui o exemplo de uma casa. Aí Paulo era construtor de tendas, e naquela época também devia ter muita casa, mas Paulo falou de edifício. E eu fiquei imaginando, é difícil? É difícil? Não é difícil. É porque é difícil. Você já viu como é que ele cresce? Ele cresce assim, ó, meu irmão, para cima, apontando para os céus, apontando para o alto. E Paulo diz que agora você é edifício bem ajustado, bem construído, que aponta para Jesus Cristo. E não só isso, você é o edifício para santuário. No versículo 22, aí, ele encerra essa carta da maneira melhor que podia haver. Ele diz que no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos nesse processo de construção, nesse processo de edificação. E sabe para quê? Para a habitação de Jesus Cristo. Quando alguém constrói uma casa, ele investe, ele gasta. E quando ele entra nessa casa e chama os amigos, e alguém chega para visitar, todo mundo olha a casa, e a casa é bela, bonita. Mas sabe para quem fica a glória? Para o dono que construiu, para quem mora nela. E toda a glória, e toda a honra, e todo o louvor, e toda a exaltação na minha vida, na sua vida, deve ser voltada apenas para Cristo Jesus. Foi para isso que Ele está nos edificando, é para isso que Ele está edificando a sua igreja, é para isso que Ele está construindo a sua igreja, para a sua honra, para a sua glória. E diante desses últimos versículos aqui que Paulo usa, eu queria finalizar aqui com você e fazer algumas aplicações para a nossa meditação. Nada de forma tão estrondosa e nem tão especial, porque muitas vezes a gente vem à casa do Senhor, e eu creio que quando nós saímos de nossa casa, deixamos nossos lares, às vezes nos arriscamos nessas ruas que está hoje, nós viemos da casa do Senhor porque nós viemos entregar algo e receber algo do Senhor. Nós viemos com o intuito de louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Mas às vezes também, enquanto o pregador está falando ou pregando, muitas vezes nós nos enchemos do nosso muito eu, da nossa teologia, do nosso conhecimento próprio, da nossa busca, e deixamos de olhar para a comida, que estamos com fome para nos alimentar, e que começamos a questionar o tempero dela. Se ela foi colocada com cominho, um tempero seco, se ela foi cozinhada, se o tempo de fervura foi certo. Aí muitas vezes o nosso próprio conhecimento, Deus está falando aos nossos corações, e nós estamos vendo se a homilética na pregação do pregador, se a hermenêutica no texto que ele está falando, se ele fez uma boa exegese, e aí nós nos alimentamos, e em vez de nos alimentar, nós temos congestão. Então, de uma forma bem simples, como Deus é simples, e seu evangelho é simples, para salvar essa humanidade complicada que nós somos, eu queria exemplificar e terminar essa meditação aqui, breve com você. Paulo fala sobre edifício. E isso nos leva e nos remete, quando ele faz lembrarmos de que nós era a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia. O que foi que Deus fez?
criou os luminares, o maior para governar o dia, o melhor para governar a noite, fez separação entre terra seca, entre águas, criou plantas, árvores, criou a natureza, criou os animais. No versículo 2, aí ele fez o quê? Pegou o homem e criou. De onde, André? Do pó da terra, não foi? Do barro. Eu e você fomos criados desse barro que você pisa todo dia. Da coisa mais insignificante que tinha. Veja como Deus é maravilhoso. Lembrai-vos de quem você é. Deus te criou do pó. E aí Deus pega o pó, com o moleiro, trabalha o pó, molda o pó que era pisado, o pó que não era nada. Aí Ele te pegou agora e te edificou, aí fez um tijolinho. Você agora é um pó mais resistente, mais forte. Você agora não é só pó, você agora é tijolo. Nem tudo pode te quebrar. Não é tão fácil assim. E o tijolo, numa construção, numa edificação, é matéria-prima. Tem que ser usado. Mas preste atenção numa coisa. Ele não te criou, Ele não me criou do pó, para você ser tijolo, eu ser tijolo sozinho. Tijolo sozinho, ele não tem valor nenhum, meu irmão. Ele precisa estar junto, unidos a outros tijolos. Ele precisa virar parede para fazer uma construção, para crescer, para edificar. Ele precisa estar unido pela essa massa que é Cristo Jesus. Ele precisa estar lado a lado com os demais tijolos, de cima, de baixo, um sustentando aos outros. Ele sozinho em si nada é. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Nós precisamos nos lembrar que Deus nos criou, mas não para sermos separados, mas para estarmos unidos para a edificação e para a edificação do louvor, da honra e da sua glória. Que Deus me use, que Deus te use como esse tijolinho na casa dele. Não importa se você está lá embaixo, na fundação, não importa se você foi colocado na torre, o que importa é que Deus está edificando a mim e a você para um dia Ele fazer morada e habitar no meio de nós. Se você não conhece esse Jesus ainda, se você não teve essa experiência ainda, eu convido você a experimentar isso. O quão bom é isso. Quão suave é isso, que os irmãos vivam, cresçam e andem em união. Existe uma turma aí que está criando uma ideia de que não precisa de igreja. Igreja não precisa de igreja, para que isso? Pensamento totalmente antibíblico. Você já entrou ou comprou um apartamento na planta, e quando chega o dia da inauguração, você vai receber o seu apartamento. E você olha lá, você já vai com os olhos mais aberto do que é. Eu, por exemplo, que tenho os olhos grandes, deve ficar do tamanho da cara, vendo tudo quanto é detalhe, procurando o erro. E aí você olha o apartamento é lindo, mas lá no meio da sua sala tem um tijolinho, sozinho. O que é que você vai fazer com esse tijolo? No meu apartamento, irmão, novinho, eu posso morar lá no primeiro andar, eu vou jogar ele pela janela. Sozinho, ele não vai servir de nada. Eu quero saber daqueles tijolos que estão juntos na parede, fazendo o meu apartamento. Você sozinho, irmão, sem a igreja de Cristo, você sozinho sem a coinonia da igreja, você sozinho sem essa busca entre os irmãos, você sozinho entre olhando para o seu irmão e dizendo, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, você está precisando de alguma coisa, você foi criado como feitura de Deus, como coisinha de Deus, para boas obras, vivamos como igreja do Senhor isso, as boas obras em nossas vidas. Que o Senhor das boas obras, que o Senhor da sua edificação, mantenha a sua graça sobre mim e sobre você nesta noite. Amém? Eu convido você, aí mesmo onde você está, a curvar sua cabeça. Eu queria orar juntamente com você.